Tô aguardando a Paula Jubê. Tá me dizendo aqui que ela tá chegando. Eu já vi ela por aí. Podem me mandar muitas energias positivas, porque eu tô precisando. É a primeira vez que eu crio. Eu sempre sou convidada numa live. Para eu criar a live é a primeira vez. Cadê Paula Jubê? Lúcia, você está no apoio. A Paula não está conseguindo participar. Acho que ela está com problema de conexão. Vou tentar mais uma vez, vai dar certo. Aleluia! Glória, glória! Nada como emoção forte. Que maravilha! Mas agora a gente aprendeu. Nossa, é minha primeira vez, a gente nunca esquece. Foi com emoção. Oi? Foi com emoção. Com muita emoção. Eu sou sempre convidada, então é a primeira vez que eu fico na parte de cima do Instagram. Então... Ótimo. Agora você vai ver o que é não ter mensagem de você. Sua cara tá toda dada. É, mas a sua vai ficar escondida, que é uma pena. Então... Bom, Fica então gravado. vamos lá. Já com muita emoção, a gente começa para falar de emoção. E é uma honra eu estar aqui sendo a anfitriã da Paula Jubê, que além de ser grande amiga, grande ser humano, grande pessoa, é também uma grande apresentadora. Então eu aprendi com ela, vamos ver se eu passo na prova. Não, eu vou junto com você. Não vai me entrevistar, não. Vai ser um Não, bate. agora que eu não tô mais só, tá tudo certo. Eu fiz bastante besteira enquanto eu tava sozinha, ainda bem que não tava ninguém vendo. Mas essa criança não desiste. Isso que é legal. Exatamente. Eu não cometo os mesmos erros vez após vez. É impressionante, não é? Você vai Viu? tentando novos caminhos e vai Exatamente. indo. Eu E isso gostei. já tem a ver com o nosso tema, né? Eu acho que eu fiz tudo isso de propósito, inconsciente, mas de propósito. Sim, o campo, tudo é o campo pra gente. Foi Eu tudo tava no campo. campo. Exatamente. É Então, isso, o né? nosso. A gente fala de emperrar. É emperrar. É, acho que a gente emperrou na entrada da live e a gente fala muito sobre isso na constelação, quando a vida emperra várias vezes, muitas vezes na mesma situação, na mesma pessoa, naquele obstáculo que parece um bicho de sete cabeças. E eu tenho aprendido na constelação e na vida prática que não existe o outro nesse sentido, mesmo. É Não existe tudo um uma outro. lição. Não existe o outro, não é o bicho de sete cabeças. Ele tá Ah, te dando um mapa. Um mapa. Então, assim, não é fulano fez isso aqui comigo. Realmente, aquele cara ali, poxa, tô com uma pessoa muito nada a ver, essa relação tá me deixando. E geralmente, sim, você pode mudar de relação, mudar tudo, mas tem alguma coisa ali para você. É um fato, é um fato. Então, assim, nesse sentido de culpar o outro, não existe muito outro. Tem sempre ainda um bem que eu não culpei ninguém dos meus próprios erros. não, você é a criança que não desiste. Não Com desiste certeza. jamais. A Gabi me ligou, a Gabi falou, não. Falei, calma, são 8 e a gente vai chegar atrasada. E ela foi sozinha e fez. É isso. Eu Exatamente. Trabalhada na constelação. É isso aí. Eu queria só fazer uma pequena introdução, né? Já que a gente já está no meio da conversa, já passamos a quinta, já estamos no meio da estrada. Mas eu acho interessante, né, a gente trazer taurina. sempre a Clara Taurina junto comigo. A gente faz aniversário com um dia de diferença. Na realidade, 364 dias de diferença. E a gente sempre esteve muito junta em todos os nossos pés no chão. Então ela sabe bem o que é a taurina que não desiste nunca. Então, mas eu queria então, como tem gente, como por exemplo a Clara Taurina também, que não conhece tanto de constelação, a gente sempre tem vários, e até porque fica gravado, né? Então tem vários níveis de conhecimento. Acho que a gente podia começar falando do porquê desse título, né? É um título que é tão familiar para tanta gente, né? Quem é que não tem na vida uma situação que se sente, que lhe faz sentir dando murro em ponta de faca,
né? O famoso dando murro em ponta de faca, que faz sentir, meu Deus do céu, não é possível, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E aí a gente começa a buscar aquilo tudo, aquele repertório todo que a gente aprendeu, né? Que papai e mamãe ensinaram, que a escola ensina, que a gente no trabalho aprende a buscar racionalmente, os experts em cada área, e ainda assim tem aquelas situações que a gente repete vez após vez, né? Eu me lembro da minha época de juventude, que eu tinha aquelas amigas, tenho ainda, graças a Deus, mas graças a Deus os padrões mudaram, que tinham sempre o mesmo tipo de namorado, né? É o namorado canalha, ou é o namorado bonzinho, mas que daqui a pouco fica insosso, ou aquele que não permanece, enfim, sempre padrões que se repetiam com cada pessoa. E não vou falar do meu padrão. O meu padrão sempre foi não ter padrão. Pelo menos eu testei várias opções. Mas até consegui um bom. Demorou, mas abalou. Mas, enfim. E então, quando essas pessoas, né, já estão de saco cheio, né, já estão por aqui, ou então já estão muito desenergizadas por essa busca que parece não sair do lugar, né? Parece aquela sensação de ratinho de laboratório. Aí algumas delas chegam na constelação. E aí é o ponto em que você pode triunfar mostrando caminhos de solução, né? Que a gente não nasceu para sofrer, a gente nasceu para resolver. E os sofrimentos muitas vezes são grandes professores. E a gente pode até repetir de ano, mas a gente nunca vai jubilar, né? Então, não vai jubilar, mas pode juber lá. Não perdoa a piada infame. Olha, eu jubelei bastante, sigo jubelando bastante. Repetido algumas lições, como todo mundo. Eu acho que é fundamental isso que você traz à tona falando dessa questão da repetição, porque muitas pessoas passam por isso. Então, por exemplo, ultimamente eu tenho tido contato com pessoas com mais, isso é uma discussão em voga, né? Com muito mais de 30 anos, ainda na casa dos pais, por exemplo. E que já tentaram, e tentaram caminhos profissionais por aqui, e que estão abrindo empresas ali e outros projetos, e estão tentando, e tem um ímpeto mesmo de trabalhar, gostam, mas não sabem o que as faz ficar ali, paradas no mesmo lugar. Quando elas vêm, elas estão naquela mesa de jantar sobre o mesmo acontecimento. Então, essa repetição geralmente, eu tenho visto, tem que ser quase clichê, mas está no passado, na história da pessoa, e algumas honras que a constelação ela traz, ela mostra muito bem através de algumas leis básicas, mas de tentar resolver ou a vida dos pais, ou ter alguma lealdade cega ao pai e à mãe, porque eu acho a constelação me trouxe uma noção que a terapia não tinha me trazido, que é o amor dos filhos pelos pais é incondicional. Eu sempre tive essa coisa cultural de amor de mãe. E na constelação eu descobri que isso é muito verdadeiro. Os filhos são capazes de tudo pelo amor que sentem, até de se darem muito mal, mesmo sem saber, e culpando pai e mãe, até de estagnarem a vida, até de tudo. Mesmo brigando com pai e mãe, são capazes de tudo. Isso eu acho muito precioso que a constelação traz de cara, assim. Geralmente você está numa situação que preso, porque tem algum amor cego que você ainda não entendeu, não enxergou, lá de trás, com aqueles dois que trouxeram ao mundo, seja lá como for, seja lá se conseguiram estar durante muito tempo nessa condução, mas que não foi muito bem resolvido, não está claro. Então, você segue na sua vida adulta repetindo situações da infância, só que em outras imagens. Os roteiristas são muito criativos. Eles não vão, você vai crescendo de corpo, vai conhecendo outras pessoas, o cenário e a figuração vai mudando. Mas o tema, no fundo, é o mesmo. Isso é impressionante. Isso é impressionante. E o que é muito interessante, a meu ver, né? A gente sempre acaba recaindo no conhece-te a ti mesmo. Porque enquanto a gente acha que os outros têm tanto poder, né, a ponto da gente não ter, a gente não se dá conta de que fomos nós que demos esse poder para eles. E aí a gente se sente impotente. E essa impotência muitas vezes é que faz a gente ficar nesse loop, né? E quando a gente está disposto a ver
né? Aí, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? E às vezes o mestre aparece de uma forma que, que abre muito mais portas até do que a gente estava ansiando naquele momento. E aí a gente pode, né, fazer uma transição, que eu acho que, né, é interessante a gente falar dessa, o que a gente chama na constelação de tomar a vida adulta, né? Você ia falar disso, né? Não, eu bate papo, eu te falei que você não ia me entrevistar. Então, bati, você veio, devolveu, vamos junto. Não é isso, eu queria que você falasse do tomar a vida adulta, que eu acho que é um processo que nós todos vivemos, né, ao longo da transformação que a constelação proporciona, né? E o nosso professor usa essa palavra, não é formação, é transformação. Nós somos colegas e vivenciamos, né, durante 2 anos, um grupo de quase 30 adultos de várias idades, mas nenhuma criança ali. 60 pessoas, porque cada adulto estava com a sua criança. É verdade, então de 30 mais 30. E a minha 60. impressão é que nós todos entramos de fralda e saímos voando, O né? Ricardo fala que me viu de Chiquinha entrando, duas Chiquinhas entrando na sala. Tava bem mal-humoradinha. Pois é, mas o mau humor é da Bem debochada. criança, né? Pois Por é. exemplo, no caso do deboche. O deboche, ele não veio do nada. Ele foi um artifício que eu encontrei muito nova para conseguir sobreviver no mundo. Eu descobri que através do deboche, as pessoas ou não iam me ofender tanto, ou aquela situação ali muito hostil, às vezes, de violência nos ambientes familiares, não ia me atingir, ou eu ia mostrar para os adultos que eu era forte, que nem eles, e que eu não precisava deles. Então, esse deboche meu, que esse humor ácido, que eu ainda tenho, lógico, você não vai perdendo as coisas assim, mas ele não estava Até num bom seria uma lugar. pena, né? Seria uma pena você Sim, sim. perder. Mas ele já me afastou de relacionamento, ele já me afastou de possibilidade de. Eu não digo emprego porque o meu mercado realmente como atriz é mais de teste, de conseguir papéis, assim, de ter uma boa harmonia num grupo, porque às vezes você acaba sendo truculenta, que vem a criancinha já se defendendo. Então, assim, me atrapalhava a tomar a vida. Não que eu já esteja tomando plenamente, os desafios são vários, as moedas que a gente recebeu lá do passado são muitas, e cada hora a gente vai lidando com uma e com outra. Mas o processo de tomar a vida requer você olhar para trás, olhar para você e falar: eu estou num bom lugar, eu estou no meu melhor lugar. A situação que está acontecendo na minha vida agora, ela está me deixando satisfeita? Felicidade e plenitude, é óbvio que não, a gente vai ter nossos incômodos. Mas é algo que está difícil, que já arrasta, eu falo, nossa, eu poderia estar melhor, eu poderia dar melhor para o mundo, entregar mais coisas, seja em casa, seja no relacionamento, seja num projeto, seja num trabalho, seja num grupo de tricô, não sei. Eu tô dando o meu melhor. E eu sabia que eu não estava. Eu sabia que eu não estava. E eu sabia que esse humor ácido tinha muitas camadas embaixo, de dor, de tristeza, de coisa não dita, de coisa não chorada, de não poder falar para os adultos lá atrás: eu preciso muito de vocês. Eu tô completamente precisando de um abraço. Eu não tô conseguindo, eu não sei para onde vocês vão, eu tô perdida. Faltou falar isso. E essa falta a gente vai levando para a vida, né? E ela vai realmente bloqueando esse tomar a vida do mundo adulto. E quando você começa a dar esse saltinho através do autoconhecimento, as coisas parecem que vão, né? Parece que vai fluindo magicamente, parece que é quântico. Eu acredito, a gente acredita que seja. É quântico. Você dá um passo energético. É clichê a palavra energético, mas como se você desatasse alguns nós. E é tudo dentro. É impressionante. São situações que você vai conseguindo resolver dentro de você. E requer disciplina. Porque você faz de uma maneira vários anos, de repente você tem que mudar de maneira e você tem que usar também a física para mudar aquele corpo do objeto, né? Peraí, esse deboche aqui tá vindo por quê? É mais ou menos por isso. Não, eu vou tentar falar de outra forma. Eu já entendi na constelação o porquê que eu fazia dessa forma, porquê que eu precisava desse lugar de vulnerabilidade, a minha criança precisava ser pequena. E e agora no dia a dia, na vida, eu preciso agora também pegar o que eu aprendi e botar na prática, não ficar só uma filósofa de academia. Botar a filosofia na prática. Tem filósofos franceses, tipo Hadot, que fala muito isso. Filosofia na prática, gente. E é isso, é disciplina, né? Disciplina é isso também para mim. Eu tenho estudado mais recentemente muito
algumas outras linhas de autoconhecimento que passa por Jung e a junção de Jung com os elementos mais espirituais que ele não chegou a abordar, né? Porque ele falou muito de inconsciente coletivo e falou muito de intangíveis como sonhos e todas essas outras camadas que o autoconhecimento requer, mas ele ainda assim ficava muito nessa visão, como se diz, de berço-túmulo, né? De uma vida. E aí, quando a gente acrescenta isso ainda à visão espiritual, a gente começa a ampliar ainda mais as possibilidades do autoconhecimento. Mas eu não quero sair do assunto que é tão rico para uma hora que a gente tem. O que eu queria trazer disso foi um assunto que eu conversei bastante com uma cliente de constelação, um caso bem interessante, em que ao final da constelação, ela ainda via no campo aquela dificuldade que ela trazia e que ela pediu para trabalhar na constelação. Até que, tanto para ela quanto para mim, foi um aprendizado muito interessante de que não necessariamente o grande passo para frente para a gente sair do padrão repetitivo é necessariamente quando a dificuldade sai do campo. Mas muitas vezes é a maneira da gente olhar para essa dificuldade. E o que vem dessa linha junguiana... Ela está a serviço do quê, né? Oi? A dificuldade Desculpa, está a serviço do quê? Travou. A Exato. dificuldade E não é está só a serviço isso. do quê ali? Isso. Só que, além disso, será que é só dificuldade que tem nesse comportamento? Esse aliado, né, que durante tanto tempo da minha vida esteve aqui comigo, esteve me protegendo de alguma coisa que naquela hora era dura demais para eu lidar, e então eu botava essa armadura na frente. Mas o que agora, em que ela se transforma do momento em que eu não preciso mais de armadura? Ela vira sucata ou ela pode ter um outro lugar positivo na minha vida? E o que eu queria trazer de Jung e de Joana de Ângeles, que é esse adendo a mais na espiritualidade, é que você trabalhar a sua sombra não é extingui-la, é se relacionar com ela, para que ela possa ser diluída em algo bom. Porque da mesma forma que você tem elementos que numa concentração tal são veneno, numa concentração mais adequada são remédio. Né? E é isso que a gente faz muitas vezes com essas dificuldades que a gente repetiu tantas vezes e que de repente a gente pode parar de repetir, o que não significa ter que achar que aquilo é ruim. Eu estou falando isso por causa do seu humor ácido. Né? O seu humor ácido que é lindo também. A questão é quando, como, né? E para quê? Mas a questão ele está a meu serviço? Exatamente. Eu estou usando ele excessivamente numa estrutura só, que é de defesa, 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 defesa. Eu posso usar ele na criação, é muito melhor. Quer dizer, pelo menos para mim está sendo muito melhor agora. Eu sigo ácida, sigo com um olhar ácido sobre as coisas. Ácida não, meu parceiro acridoce. Acridoce. Não tem nada de ácido. Fred que sabe. No relacionamento, a gente mostra as caras. Eu, em discussão, sou ácida. É complicado. Ele ainda sofre. O resto do mundo tá bem melhor comigo. O parceiro ainda tem resquícios, assim, mas com certeza com muito mais auto-olhar, porque eu já entendo de onde vem. Não vem do nada. Nada vem do nada. A gente não veio do nada. A gente não nasceu num sistema do nada. Caiu ali, na cegonha, deixou cair do bico. Não foi assim. Então, com certeza, eu ganho... Minha acidez, inclusive, vem muito do meu pai, reconheço, aprendi muito com ele nesse sentido. E só que lealdade cega é essa que eu tava em relação a ele? Eu preciso ser ácida que nem ele para poder dizer que eu sou filha dele? Né? Que outras maneiras de dizer que eu sou filha dele eu tenho? E ter o meu pai dentro de mim, ou através de mim, ou fazer arte, que eu realmente vejo como um caminho dele. Como é que eu posso fazer isso de uma maneira produtiva, em vez de ficar só usando o meu humor ácido para dar pé na bunda de caras ou para poder, sei lá, chamar atenção num espaço, num ambiente, para poder as pessoas não falarem que eu sou bonita, porque isso aqui ia me incomodar de alguma forma. Então, você começa a levantar uma série de questões
para tentar entender por que que você chegou nessa dificuldade que, na verdade, me ajudou muito tempo. Me ajudou muito tempo. Tá falhando um pouquinho a sua internet. Como eu não sei se a minha está também, porque para mim não parece. Eu vou continuar falando aqui, depois eu resumo para Paula. Essa questão da dificuldade que a gente olha, né? Ela nos acompanhou tanto tempo, é uma companheira de longa data. E na hora da gente buscar uma solução para o que nos incomoda, a gente se sentir, sumiu tudo? Será? Ai, Deus. Ixi, Oi, Paula, você tá vou... aí? agora tô. Oi, voltou. Eu tô, Voltou. tô. Tá. E aí, Eu estava chamar dizendo de... aqui. Oi? Não, pode seguir. É porque teve um delay, desculpa. Fala. Eu estava dizendo aqui que muitas vezes, quando a gente parte de um pressuposto até, digamos assim, infantil, de que a gente vai entrar num processo de autoconhecimento, seja a constelação, seja uma terapia tradicional, seja tudo isso junto, seja outra coisa, e a gente vai ter que, de repente, ser outra pessoa, né? Porque aquilo que a gente era não serve mais, isso muitas vezes é assustador. Mas isso não é real, né? E é aí que está esse cultivo das emoções, esse cultivo até daquilo que foi difícil. E como é que eu vou transformar, em vez de ter que abrir mão de algo que me compõe? Né? Você de humor ácido, você não vai passar a ser a pessoa mais séria do mundo. Seria um desperdício. Né? Então, como é que você ressignifica essa dificuldade para que você passe a ter uma nova história sem precisar ser outra pessoa, né? Respeitando quem você é. E honrando também, né? Que quando a gente fala em honrar antepassados, a gente não está falando só de pai, mãe, avô, avó, né? A gente também está falando de quem a gente foi. Né? A gente também tem que honrar quem a gente foi que nos trouxe até aqui. Aproveita que você está com a internet e fala. Sobreviver. Ah, mas eu ouvi, eu ouvi. Sim, Tá? sim. É que E tava, eu ouvi o uma seu coisa rosto muito estava legal. travando. Eu ouvi uma coisa muito legal de uma das nossas professoras, que foi a falta estrutura o desejo. Então, se a gente honrar a nossa trajetória também, tudo que faltou, tudo que foi precário, nos movimentou. Isso é sensacional. Eu só fui indo atrás de recursos, nem que seja, a gente usou o deboche como exemplo, eu peguei no pé do deboche. Nem que seja o deboche, nem que seja tudo que eu fui criando, e a criatividade é incrível, foi graças ao que me faltou. Então, eu honro muito o que me faltou. É difícil se chegar e falar, às vezes, de uma ausência de uma figura maternal ou paternal, de uma ausência de toque, e você falar, nossa, que bom, isso me levou a tal coisa. Mas eu posso dizer que uma ausência de toque, às vezes que as pessoas estavam impossibilitadas de dar, porque também não receberam, me levou a ser muito carinhosa. Eu posso olhar dessa forma. É mais interessante, como você falou, mudar de olhar na perspectiva. O que aquilo ali me trouxe? Só me trouxe coisa ruim? Né? Eu consegui caminhar com aquilo ali, tanto é que eu estou aqui hoje. E aí? Eu consegui graças a isso também. Então, essa honra da nossa trajetória de vida, ela é muito importante. A gente fala muito dessa questão curricular, da gente conseguir olhar para cursos que a gente fez, que a gente olha e fala, nossa, não sei o que eu vou fazer ali, que perda de tempo. Falar, não, não, não. Aprenda a botar isso no currículo e falar, isso aqui foi valioso. A gente tem que aprender a olhar desde o nascimento, talvez olhando para a gente, né, sem falar dos antepassados, como tudo foi uma experiência válida. A gente está aqui, está respirando, tá no jogo, o jogo tá on. Então tá válido, tá super válido. Então eu tenho essa perspectiva muito interessante da falta nos movimenta. Graças ao que faltou, eu vou atrás com a minha criatividade. E aí que entra a dificuldade, que é não ficar reclamando, né, Gabi? É tentar não reclamar tanto do coleguinha do lado que me atrapalhou a conseguir ali meu objetivo e tá me atrapalhando e tá na minha frente e tá me irritando. Mas tirando essas sensações do dia a dia, o que esse coleguinha tá trazendo? Às vezes ele tá trazendo algo bem interessante.
Porque É enquanto eu difícil. reclamo dele, é como se eu não tivesse. Eu tô vendo aqui uma amiga super querida que está em Portugal, tá? A gente está internacional. Hum, E que é alumne também da nossa formação. olá. E então, quando a gente reclama do outro, o que a gente está fazendo é olhar para o lugar errado, né? Porque se está nos incomodando é porque é nosso, ponto. E enquanto a gente reclama, a gente está perdendo tempo de estar aproveitando a informação que vem para a gente poder trabalhar no lugar certo. Sim. E nunca vai vir uma fonte de autoconhecimento, de transformação, que é o que a gente está, né, para sair das repetições, facinho, né? Se fosse facinho, a gente já tinha feito, né? Nossa, não. Não mesmo. Não, mas olha, o tamanho do esforço, não sei se eu gosto dessa palavra, mas da energia que você coloca, energia agora física quase, psíquica, na resolução de algo, é o tamanho que também, quando você conseguir fluir melhor ou alcançar algum objetivo, você vai se sentir vigoroso, recompensado, falando, valeu. É matemático. Você botou Eu acho muito que aqui. esforço é uma coisa e sacrifício é outra. A gente sempre vai ter Sim. que fazer esforço, mas não precisa ser um sacrifício. Sim. É que tem certas palavras, por exemplo, perda, né? Perdi isso. Toda escolha é uma renúncia. Renúncia é muito bom. Perda, fala, nossa, eu perdi aquilo. Perdi. Eu poderia estar com fulano, poderia estar em tal lugar. E não tô. Tô aqui nessa minha realidade. Olha o que eu perdi. Né? Quando a gente consegue mudar a ótica e falar, não, eu renunciei. Quando tem renúncia, aí sim, tem um olhar, poxa, eu renunciei aqui, eu volto a olhar para cá, para o presente. A paz está aqui, tô olhando para frente, né? Tô olhando para frente. Quando eu olho para perda, eu tô olhando para trás. Então, às vezes, eu fico tentando me ligar muito nas palavras. Esforço é bom, é assim. É diferente de sacrifício, com certeza, que é mais Mas religioso. olha a diferença. São palavras, eu adoro essa também, essas nuances, né? Quando você Uhum. fala perda e renúncia, quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo? Sim, é Quando você verdade. perde, parece que alguém te O roubou, passivo. né? É, Você foi arrancado de você contra a sua vontade. é. Quando você se coloca no lugar de adulto que tomou a vida e você fala em Isso. renúncia, você está dizendo: eu escolhi, é meu, né? O que é e o que não é decorrência daquilo que eu escolhi. E quando a gente carrega, né? O corcunda sabe como se deita, né? Quando a gente carrega o nosso próprio fardo, isso nos engrandece. Tem uma frase do Bert Hellinger que eu amo, que é mais Hum, ou menos assim: quem carrega a cruz dos outros, essa frase mudou minha vida, tá? Não tem forças para fazer o bem. Mas aquele que carrega a sua própria cruz, a sua culpa e seu destino, isso o leva a fazer com que tem algo de grande. Né? E essa é a diferença entre perda e renúncia, né? Eu me empolguei com essa frase. sim. E você confiar que o outro, ele é grande para aquilo ali. Ele realmente, ele tá tudo ali nele. Não tirar dele nada, nada, nenhum pingo de força, de disposição, porque você está com pena, porque você acha que ele não está muito legal, que você tem que ir ali tentar fazer por ele. E as duas primeiras pessoas que a gente entra, eu acho que eu tô meio travada. Não, não, tá não. Voltei? Não tô. Voltei ou não Você nunca voltei? foi agora. Tá mexendo. Agora travou. Voltei. Voltou. As duas primeiras pessoas que a gente olha e fala, nossa, que pena, eu vou ajudar a carregar essa cruz. Quem são? Papai e mamãe. Faz isso muito pequeno e sem perceber. E são várias as maneiras que a gente ajuda, acha que está ajudando nesse tamanho micro, papai e mamãe, a gente, a carregar a cruz. E aí começa todo o drama, né, Gabi? A gente viu isso bastante. Então, assim, eu, como uma legítima filha que quis muito salvar papai e mamãe, mãe, principalmente. E aí, caso realmente de ter uma doença, uma questão, uma depressão, que faz qualquer filho, principalmente pequeno, querer se movimentar, né? Em relação àquele adulto que não está com possibilidades de cuidar.
Então, como eu era muito pequenininha, eu vi aquilo e falei, eu acho que eu preciso salvar. Eu não posso ser fraca, eu não posso ter problemas, eu não posso ficar doente, eu não posso chorar. Então, entram vários chips ali, várias crenças que entraram desde pequenininha, do eu não posso, eu não posso, eu não posso. Ai, voltou? Não, não travou, não. Não travou, não. Tô Não? te vendo tudo. Você Eu não pode, posso. você pode, Essa você pode. tábua, assim, esses 10 mandamentos da nossa criança, falando, nossa, então tá, entendi que já que é adulto, minha mãe e meu pai tá doente, tem alguma doença, tá ausente, eu não posso isso, ou eu preciso ficar doente para poder chamar atenção, para ganhar algum carinho, ou eu não posso ficar doente porque ela já está muito doente. Isso eu tive muito isso. Porque eu preciso ajudá-la a carregar essa cruz, que é muito pesada, é muito pesada. O que eu faço? Então, por amor incondicional, que aquela pessoa, né, que me trouxe ao mundo, eu falo, não, eu faço pacto. Eu sou capaz de cair no mesmo buraco uma vida inteira para te salvar, mamãe. Não saio daqui enquanto você não sair. E esses acordos, eles são muito fortes. Eles são quase sólidos, assim, tá. Porque E a são vida fica inconscientes, né? travada ali Quanto mais também. inconsciente, mais sólido, mais duro, né? Não é E o que sólido, a é duro. constelação total. E o que a constelação traz de muito legal é você acessar essas crenças, essas falas que você fez, esses pactos que você fez lá atrás, para ir conseguir quebrando. Às vezes a quebra se dá num giro de chave, o que é incrível. No meu caso, ela se dá com muita labuta. Ali na constelação eu consigo ver um mapa. E na vida, no dia a dia, quando eu visito a minha mãe nesse estado, eu preciso falar até aqui, Paula. É uma conversa que eu tenho diariamente. Que como é que eu olho para minha mãe em depressão e a minha criancinha aqui é mamãe, mamãe, mamãe. Eu falo, não, Paula! Paula, Paulinha. Então, assim, é sempre um jogo de cintura e uma conversa da Paula que tomou a vida da adulta com a. Olha, a gente vai até aqui, a gente vai ficar 2 horas. Amanhã você pode dormir na casa dela, fazer mais companhia. 2 horas você consegue hoje. Você não vai tirá-la dessa situação, é dela. Então, é um exercício de vida. Mas que realmente, por fazer o pacto de querer salvá-la, de falar eu não saio daqui enquanto você não sair, estou com você até o fim, eu realmente atrasei muito conquistas profissionais, por exemplo. Muita dificuldade em me relacionar, morar junto. Até casar, hoje em dia, abro isso. Casar é uma dificuldade, é como se fosse. E a minha mãe, né? E aí, mas ela vai ficar. Então, tem tudo que as situações do dia a dia eu poderia falar que o casamento não aconteceu porque o Fred é isso e aquilo, porque ele mora em Niterói, e meu Deus, peguei um cara que tem mulher, separou, óbvio, tem 2 filhos, e agora eu vou ficar nessa, segunda mulher, não tenho filho, eu poderia culpar ele, fazer uma lista imensa. Mas olha que maravilha que ele me traz. Paula, você só não dá esse passo porque você quer cuidar da sua mãe para sempre. Então, quando eu olho para essas dificuldades que parece que ele me trouxe no pacote dele, eu posso ficar aqui reclamando. E a vida inteira tentando entrar em guerra. Falando, e aí, Fred, o que você vai fazer? E aí, seus filhos ou eu? Qualquer coisa assim. Mas, na verdade, eu posso também olhar para mim e falar, mas espera aí, o que ele está me trazendo? Eu escolho mesmo não salvar mais a minha mãe? Ou eu vou ficar aqui usando todas essas desculpas que estão perfeitas para mim? Eu posso ficar aqui usando essas desculpas a vida inteira dele. Eu não poderia achar um cara que veio pronto, sem filho, que mora a vida inteira. Eu morei num bairro que mora no mesmo bairro que o meu, porque na hora não ia dar certo. Não ia ter Eu dificuldade achei, nenhuma para ficar culpando. eu achei um assim. Bem, mas no meu caso, na minha história, foi assim. Então, Não, mas eu tô brincando, porque cada um traz a sua maravilha, né? A dor e a delícia de ser o que exatamente. é. E eu sei o quanto você é apaixonada pelos filhos dele, e eles por você, Total. né? E quanto isso Imagina se tudo eu deixasse compõe. de viver essa paixão pelo sistema dele, pelos filhos, porque eu tô na birra. Eu poderia ficar assim se eu ficasse totalmente cega para as coisas que me acontecem, né? E muitas pessoas resolvem, optam, escolhem ficar mesmo. Assim, vou só culpar aqui e não tô afim de me olhar. Tudo bem também. Para mim estava difícil não me olhar. Não, o que é bacana é quando você transforma o ou em e. Né? Então, não é seus filhos ou eu, seus filhos e eu, né? E como é que a gente Exatamente. encontra um lugar
para todo mundo numa relação que é desejada e concordada, né? Que é a vida como ela é e vamos abraçar com tudo, né? E como é que a gente transforma isso, né? Para poder ficar em paz com o que quer que seja, porque nunca vai estar perfeito, né? A gente vive num planeta que não comporta a perfeição. A gente está aqui porque a gente ainda tem que ralar, né? Agora, como é que a gente pode passar por essa escola com o mínimo possível de perda de oportunidade, de crescimento, né? Como é que a gente pode olhar para cada oportunidade e dizer assim, vem que eu vou até onde eu posso e a partir da onde eu não posso, eu guardo para a próxima e aí eu começo de um justo ponto, né? Sem precisar retroagir, sem precisar ficar no loop, que é o tema tão importante, né, da gente falar hoje, sem precisar ter uma lógica de que eu preciso perder para poder ganhar alguma coisa, né? Em vez de entender que aquilo que eu escolhi deixar para trás faz parte do meu escolher, que é a maior Eu liberdade. renunciei. Exatamente, né? E Sim. agora, como é que a gente sai? Acho que essa é uma pergunta que deve ter muita gente querendo ouvir a resposta, né? Ok, tudo isso é lindo, a gente vê que realmente, né, existe luz no fim do túnel para os outros. Como é que eu faço isso? Né? Como é que eu atravesso o meu túnel enquanto ainda não vejo a luz do outro lado? Como é que eu vou em busca, acendo uma lanterninha ou um fósforo, ou sei lá o quê, para poder chegar no ponto de ver a luz e então cruzar o túnel, né? Então imaginar que eu não vou precisar machucar a minha mão no mesmo lugar onde eu venho machucando há tantos anos. Essa é que é a grande pergunta, né? E como é que a constelação pode ajudar nisso? É o que a gente gosta de fazer na constelação, quando a pessoa quando a pessoa procura esse tipo de tratamento, quer dizer, de tratamento, esse tipo de instrumento, que a constelação é um mapa, eu vejo assim, é tentar se conectar. O que te trouxe aqui? O que está incomodando? O que está te incomodando a ponto de você estar aqui? E às vezes a pessoa realmente não conseguiu chegar no X da questão, mas através do diálogo a gente vai conseguindo lapidar até entender as origens daquela questão. Você pode começar falando da dor de cabeça, né? Às vezes a gente vê isso. Pode começar falando que realmente sua chefe, seu chefe é um babaca só com você, ou que você não está muito travado na profissão, ou que você realmente não se dá bem com o irmão, nunca se deu, sei lá. Pode começar com qualquer questão que, através da conversa inicial, a gente tenta chegar num lugar de força ali da fala, assim, onde está te incomodando mesmo. E, a partir dali, a gente já tem uma chavezinha para abrir o mapa do sistema da pessoa. E ali é tudo um descontrole só. Ali o campo ele é muito sábio em relação ao que é de fato, aos processos que acontecem por trás da pessoa, a tudo que está envolvido por trás do que ela está falando, e vai mostrando esse outro ponto de vista que você já citou. O campo vai mostrando através do posicionamento de objetos ou pessoas que representem tudo que tiver inerente à fala, à sua queixa. O campo você posiciona e a partir dali você vai vendo a mágica acontecer, né? O que cada um representa. Por exemplo, você pegou seu pai e sua mãe, qual objeto que você pegou para representá-los? Qual objeto você pegou sua mulher, seu marido, para representá-los? É pequeno, é grande? Isso tudo comunica. E a partir dessa comunicação, que não vem da cabeça, é impressionante, é inerente, assim, a pessoa vai, já está ali, né? Porque falar de si já é uma abertura grande, então você já está menos armado. E na hora de posicionar esses objetos ou pessoas, ele campo que representem coisas da sua vida, você acaba indo de uma maneira guiada, assim, inconscientemente. E ali qualquer coisa comunica. A roupa do representante do objeto, o tamanho, qual o tamanho de cada um em relação a você, onde você se posicionou no campo em relação aos outros que estão ali. E a partir dali a gente vai conseguindo ver uma luz dentro do que a pessoa trouxe. E aí tem várias frases, que é isso que a gente estava falando, durante a constelação, que vão conseguindo mostrar e tocar aqui dentro do que de fato é.
no que você está sentindo. Assim, qual é o que está pegando mesmo? Qual é o X daquela questão? Então, eu acredito que é através do campo, é através de conseguir... Ai, travei. Um Travei, mas pouquinho. acho que respondeu. Respondeu bastante. Não, eu tenho. A gente busca uma definição. Oi? Eu Tô dizendo, a travei. gente busca Desculpa. uma definição curtinha. Não, voltou agora. Voltou? Tá aí? Agora sim. Então, a gente segue buscando, eu pelo menos, né, uma definição bem curtinha de constelação que ajude as pessoas a entender algo que. Entender não, acessar, né, algo que de fato só vai se completar com a experiência. Né? Não dá para, com as ideias não sistêmicas, acessar uma compreensão real do que é uma constelação. Por mais que a gente explique, por mais que a pessoa leia 40 livros, né? Não vai rolar. Mas a gente tem que ter uma definição curtinha, né? Digo, gente, que honra. Lana está aqui com a gente. E Lana, a Luta também. Lana, não, Delícia, morrendo de saudade. também. É, Então, a gente tem que ter uma definição curtinha, que a gente chama de papo de elevador, né? Você tem 20 segundos para convencer alguém a pelo menos experimentar alguma coisa. Embora a palavra convencer seja péssima, porque não tem nada a ver com constelação, mas é no sentido de abrir uma senda pela qual a pessoa possa começar a ter a opção de, então, né, escolher sozinha. E dessas frases todas, né, tem gente que chama de terapia breve, eu não gosto dessa expressão porque eu não sou terapeuta, né? Mas uma que me agradou muito recentemente foi: constelação é um recurso para o autoconhecimento. Depois que você tiver, eu acho que você está tá travada, então eu vou continuar. Voltou? Voltou? Tá, não sei até onde você ouviu. Botei. Eu falei que. Oi? Oi? Tá me ouvindo? Falei nada, não. Tá vida. Tá. Então, depois que a gente recebe da constelação essa visão que você estava explicando, que não é racional, né? Esse conjunto de informações que vão além do racional, que buscam de outros níveis de compreensão, e a gente consegue ter essa visão muito mais profunda e completa do nosso mapa, aí é que a gente vai pensar e decidir, e está nas nossas mãos, e ninguém tem que se meter, se a gente vai ou não andar no território. Né? Porque uma coisa é encontrar o caminho, outra coisa é caminhar. Né? E que é uma coisa que muitas pessoas às vezes vêm para a constelação iludidas. E é importante que se compreenda que não é o constelador que vai fazer o pirlim-pim-pim, né? Acho que você travou de novo, Paulinha. Alô? A próxima live, Paula, a gente marca para as 11 horas da noite, que a internet já está melhor. Completamente travado. Voltou? Alô, Paulinha? Voltou? Alô? Voltou? Tá desafiador hoje. Paulinha tá aí? Alô, Paulinha? Alô? Voltou? Paula? Voltei. Tô aqui. Ai, que falta que você me faz. Bom, enquanto você estava longe, a Alana fez um comentário dizendo que gostou da alusão à PNL. Eu nem sabia que eu estava fazendo uma alusão à PNL, mas se ela diz, eu acredito. Então, Nossa, eu voltei. Agora eu voltei, não voltei. voltou, tá aí. Aproveita. Senti muito sua falta.
Eu estava pensando aqui, enquanto eu estava travada, que uma das coisas que a gente tem mais dificuldade, que é um exercício que a gente pode fazer no dia a dia, é em ser sinceros com a gente mesmo, que a gente sente em relação aos fatos. Geralmente se dá muita explicação mental. Você está aí, eu tô sendo ouvida, estou viajando aqui sozinha. Você não estava falando sozinha, mas que travou de novo, travou. Agora destravou. Fala. Eu acho que depois dessa pandemia, quando a gente voltar a ter os eventos ao vivo, a gente vai sentir falta de travar. Não é possível. Tá aí? É, Alô? Enquanto você tá aí, você fala, fala, parece fala, o para eu ter campo certeza que você estava tá no aí, meio da... tá bom? Tá. A Lana explicou que Tô era a questão aqui. do Eu mapa e do perdi território. Poxa, perdi. Oi? Perdi a PNL. Adoraria ouvir, mas, enfim. Eu perdi a PNL, o que você falou do mapa não é o território, mas tudo bem. O que eu estava pensando aqui, travada de castigo. Depois a gente fala por telefone. Oi? Alô? A Alô? gente manda uma carta. Ah, boa ideia. Vamos O mandar uma que carta. Essa não eu trava. Só voltei pode ou não travar no voltei? Eu correio. não sei. Eu voltei? Voltou. Voltou. A Núbia está aqui dizendo que está com saudade das aulas presenciais. Eu também, principalmente dela, que está do outro lado do mundo. Muitas saudades, muitas mesmo. Não dá para falar disso, não, porque senão a gente fica muito emocional. Não vejo a hora da gente poder ter a opção, né? Agora já está mais próximo um pouco, mas vamos ver o que vai acontecer ainda. Temos ainda muitas emoções pela frente, mas realmente vai ser uma grande alegria quando a gente puder mixar. Principalmente quando eu não precisar ver a Paula assim travada, que ela vale a pena vê-la em movimento. Agora eu voltei. Agora eu acho que eu voltei, porque eu saí daqui e mudei o Wi-Fi. Ah, que bom. Voltei. Tá. Eu tava de castigo, não ouvia, mas vou sair do castigo e tomei de novo a vida. Estou Muito aqui bem. grande para dizer que algo que eu estava refletindo, que eu tenho refletido muito, é a gente tem muita dificuldade de acessar o básico, que às vezes é um tweet. O que eu sinto em relação a isso? Então fica numa explicação mental do, não, porque ali, por quê? E aí eu pensei, e aí fulano falou, e eu falei, então, eles falaram assim, não, mas espera aí, o que você sente em relação a essa situação? E a gente faz isso porque a gente tem dificuldade de acessar a dor, de chorar ou de rir, às vezes uma risada que pode vir num sarcasmo que a gente acha que a gente devia ter ficado muito triste. Então a gente tem dificuldade de acessar o básico, que é o que eu estou sentindo em relação a isso. Tá, fulano fez isso, tá? Mas o que eu sinto? Tá, eu agi assim daquela forma, aquele fulano lá. E aí? Mas qual é a sensação? O que você está sentindo? Respira, fala. Estou sentindo. E aí vem, o sentimento aflora. Acho que a partir daí começa um trabalho interessante de acessar uma camada mais sutil e A conseguir gente acessar uma. aprende, a gente aprende a não demonstrar. A gente aprende a botar uma máscara e ficar quietinha atrás dela, para ninguém notar se o sentimento não é bonito, né? Então depois, quando a gente se dá conta de que tem que botar para fora, muitas vezes a gente não tem nem vocabulário para isso. Uhum. E sem vocabulário fica difícil entrar em contato. E às vezes não é nem o vocabulário, assim, eu sinto, começa a chorar, não precisa mais falar. Já, a gente tenta até transmitir o que é o indizível, né? Porque eu sinto raiva, eu sinto ódio, eu sinto. E em vez da gente acessar esses sentimentos mais primários, que são os básicos, as cores vermelha, azul ou amarela, são as três, né? A gente começa a falar da cinza, da roxa, da lilás, do não sei o quê. Não, peraí. Nas três cores, o que você sente em relação a isso? Eu sinto vermelho, eu sinto
azul. Eu sei o que que eu sinto. Então a gente foge muito disso, e a gente vai para o vocabulário, a gente vai para a fala. A gente não acessa o que às vezes é indizível. Então, assim, o que eu gosto de fazer com quem vai procurar uma constelação, e eu faço isso muito comigo, é de, em vez de ficar na historinha que aconteceu isso, aconteceu aquilo, o que que eu senti? O que que eu tô sentindo? O que aquilo ali me trouxe de sentimento? Sem racionalizar. Tô como em relação a isso? E aí vem. E aí que começa a vir, quando o sentimento começa a vir e a pele arrepia e tal, é que abre, que você estava falando da lanterna, a lanterna começa a vir uma claridade mais forte. Falar, agora tem um caminho aqui, porque agora eu estou sendo muito honesta com o que a situação está me trazendo. Então, essa honestidade, ela que vem cheia de carapuça, né? Que a gente deve acessar. Fala, Gabi. E isso é muito difícil muitas vezes, porque para você chegar ao sim, você tem que necessariamente percorrer o não. Eu estou me lembrando de uma constelação que eu vivi, que foi fortíssima, e a cliente de constelação era muito amiga minha, e era uma situação que se refletia na empresa familiar da família dela, mas que tinha uma relação muito forte com a doença que o pai dela passou e que faleceu. E eu fui o câncer do pai dela no campo. E, Uhum. e ela, assim, ela é sempre aquela pessoa que tem que, né, cuidar de tudo, que tem que ser racional, que tem que dar conta de tudo para a família toda. E no campo, o que o constelador dizia era: primeiro você tem que dizer não, para depois você poder dizer sim para tudo que ainda é vida, né? Mas e aquela sensação dela de não conseguir, ela olhava para aquela cena, aquele desespero, e ela não conseguia dizer aquele não que tinha que sair das entranhas, né? E só Uhum. depois que isso aconteceu, e aconteceu primeiro pela representante, para depois ela conseguir se dar esse direito, e o representante serve para isso no campo, né? Quando saiu aquele não, parecia um terremoto, né? E estava todo mundo ali muito próximo, né? Antes das máscaras da Covid, é, tudo estremeceu. E aí, ela pôde começar a aceitar o destino do pai, para Uhum. então poder aceitar o que ficou a partir daquele ponto. E isso é muito difícil. A pessoa tem que estar muito, ou o sofrimento tem que estar tão superlativo que a pessoa está disposta a qualquer coisa, ou a pessoa tem que estar já num estágio de muita maturidade para poder acessar esse não tão difícil e então começar a ver a luz do sim no fim do túnel, né? E isso é que muitas vezes o campo catalisa. Então, o que eu escuto de muita gente é assim: caramba, eu resolvi numa constelação, em uma hora, algo que eu passei 10 anos em terapia. E não é porque o terapeuta era ruim, não é porque Uhum. né? É porque é um processo catalisado. Mas catalisado também por causa desses 10 anos de terapia, né? Uhum. Talvez se passasse mais 10 se não fosse a constelação, mas enfim, né? Mas é importante É, valorizar a terapia que te traz até esse ponto de preparo, né? é muito interessante você poder tirar do mundo das ideias, assim, mundo mais, né, do que aconteceu comigo e tal, você conseguir botar na visualização, você concretizar e levar para o campo que a gente fala, que é você escolher algo, alguém para te representar, ou representar a doença, ou representar alguém da situação ali, o familiar ou de empresa, sei lá. Mas é muito interessante porque você colocar os representantes, seja objetos ou pessoas, te dá um pé no chão ali que não tem como você não se sensibilizar ou não abrir alguma carapuça sua. Porque você vê, a gente né? A gente precisa da visão, a gente tem. E a partir do momento que você vê a sua situação ali concretizar, sair, fazer um download no físico, eu acho que ali desce realmente um negócio, desce uma coisa interessante, porque vai para o concreto, sai das teorias, sai da fala, sai do imaginário, vai para o pool, vai para o essencial. Mas vai para o essencial através do quê? Das formas. Você consegue visualizar, tocar o que você sente. Você consegue entrar dentro do que você sente com o corpo.
você usa o corpo. Você vai ficar criança, você senta, você sente no corpo o que é entrar na sua criança. E olhar de novo para aquela situação, olhar para o pai, para a mãe, para os irmãos. Então não fica mais na cabeça. Sai da terapia porque usa também o corpo. E a partir do corpo você consegue se acessar muito mais. Então a constelação ela traz isso também, né? Às vezes você está fazendo online, não vai usar o corpo, mas o objeto também traz essa personificação. Quando você se me representar com um objeto desse tamanho, ou me representar com, não sei, uma tampinha desse tamanho, faz muita diferença para mim. Se eu me ver desse tamanho aqui, isso vai mexer comigo de uma forma. Se eu me ver desse tamanho aqui, vai mexer comigo de outra forma. Então, a constelação, ela tem essas chaves de acesso que são muito interessantes, que sai realmente do cabeção e você consegue... Mas Fala. é bacana porque, por exemplo, a sua garrafa cor-de-rosa, ela é grande perto da tampinha. Mas perto de você ela é pequena. Tá lá. Pois é. Então, é bacana porque o que importa realmente é a relação. Né? Tudo o que importa é relação. Grande em relação a esse, sim. E aí você vai conseguindo ter relações. Exatamente. Como é que você vê o outro? Como é que você acha que o outro te vê? Isso tudo em representação concreta. Sai do imaginário. Então fica muito fiel. Você não pensou, vou chegar ali, fazer uma constelação com a Gabriela e vou usar uma boneca linda para me representar. Quando ela pedir, solicitar, se ela solicitar que eu me represente. Não. Vai ali, a gente vai ter um bate-papo. Eu vou te expor o que está acontecendo, o que está me incomodando. E a partir do momento que você abrir esse meu incômodo no trabalho, eu vou escolher o que vier. E o que vier comunica demais. E aí, quando se relaciona com outra coisa que eu coloco ali, aí não tem pra onde escapar, né, Gabi? Não dá pra teorizar muito. Tá ali evidente. A situação tá ali na sua frente, escancarada, em objetos. E você se conecta completamente. Então, eu acho que é muito poderoso por isso. Eu acho que a constelação, ela dá esse salto quântico na guia, porque ela vai preciso ali, preciso e concreto. Você se entrega. Não tem como. É a sua vida ali exposta, né? A maneira que você vê a sua vida ali. É forte demais. É forte demais. Sensacional. A primeira vez que eu fiz uma constelação, a minha sensação é que eu estava na plateia de mim mesma. Né? Na plateia do filme da minha vida. Como é que pode eu ser espectadora da minha própria vida e eu não contei a minha história para ninguém aqui? Né? Deve ser telepatia, porque tiraram aqui de dentro sem. E na realidade, o que se apresenta, isso é muito comum, é exatamente aquilo que, embora te pareça óbvio, né? Te pareça realmente é a minha vida, não tem dúvida, é por um ângulo que você nunca pensou. Então, isso também agrega muito, né? Deixa eu te falar, o tempo voa, né? Além das pausas indesejáveis, todas as partes desejáveis voam, mas já são 9h10. Eu acho que a gente começou 8h14, porque por causa do meu atraso tecnológico, literalmente. Mas eu acho só bom, assim, se você puder deixar algumas frases que você acha mais importante, alguma ideia que você queira finalizar em grande estilo. Tá mais ou menos na hora disso, senão daqui a pouco o Instagram muito finaliza dessa que eu citei antes, que a gente conseguir olhar para a trajetória e o que faltou, sair do lugar de queixa e olhar para nossa trajetória com outra perspectiva e olhar o que faltou me movimentou, a falta, estrutura, o desejo. E o desejo